Esse episódio fala sobre olhar para dentro de si. Fala sobre se redescobrir e entender o para onde se quer ir. Fala sobre o antes, o depois, mas também fala sobre o meio. Fala, Tela Tracker! Heitor Teixeira aqui trazendo mais um vídeo para a gente analisar mais um episódio de Discovery com a sua terceira temporada. Dessa vez, Unificação Parte 3, ou como eu prefiro chamar, Juntos e Misturados. Para você que está chegando no canal agora, meio desavisado, deixa eu dar um recado rápido. Eu também tenho outras playlists que não falam apenas de Star Trek. Eu também estou fazendo alguns reviews a respeito do Mandaloriano. Então estou deixando aqui no card, se vocês quiserem dar uma conferida, vão ser muito bem-vindos para dar uma olhada nisso. E a gente também tem aqui no canal um projeto muito bacana sobre RPG. A gente está fazendo alguns episódios que são historinhas aí como se você estivesse assistindo uma das séries de Star Trek mesmo, onde cada trecho é jogado e depois na edição eu monto de uma forma onde quando você assiste você absorve essa historinha aí meio como se fosse meio que um videobook. Então se você ficou curioso ou curiosa, vou deixar aí o link também, essas coisas vão estar na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida. Esse episódio é uma mescla de emoções mais uma vez. Como muitos dos episódios têm feito nessa temporada, ele tem trabalhado com coisas que mexem com o coração do fã. Dessa vez a gente está vendo aqui a continuação direta de uma história que, na verdade, vem de lá de trás, da nova geração, onde eles apresentaram pra gente as duas partes da unificação, onde eles falam a respeito dos esforços do embaixador Spock para tentar trazer de volta o povo vulcano e o povo romulano, que há muito tempo se separaram, e agora ele quer ver se consegue colocar todo mundo debaixo do mesmo teto. Será que ele consegue? Nesse episódio aqui a gente vai dar uma investigada nisso, nas consequências ao longo de todos esses séculos que se passaram depois do salto deles para o futuro. Então temos uma série de coisas aqui acontecendo, todas elas do ponto de vista emocional, para mexer bastante mesmo com quem está assistindo, fazer uma ligação de importância, relevância, inclusive até política, para refletir muito das coisas do que a gente tem aí nos dias atuais, como através de algum tipo de metáfora, mas aqui eles trazem isso amarradinho dentro das civilizações que a gente já conhece dentro da franquia. Então se você não está acostumado com as franquias anteriores, talvez você não pegue todas as nuances do que está acontecendo, o desenvolvimento de cada uma dessas espécies, com seus trejeitos e as suas formas de agir, mas a gente vai falando sobre isso ao longo do vídeo. Eu vou ser obrigado a partir direto para a parte dos spoilers, então se você não assistiu, talvez você queira voltar para cá depois, para você bater esse papo comigo, ver o que eu tenho para dizer a respeito do episódio, quando você tiver com tudo fresco, para evitar que eu estrague qualquer surpresa. O episódio começa com a Burnham flertando com a ideia de talvez deixar o pessoal da Discovery para trás e seguir uma espécie de carreira solo. Ela já vem não se adequando muito bem com as coisas que estão acontecendo aqui, e esse ano que ela passou longe da patotinha parece que mexeu com a cabeça dela, ao ponto de fazer com que ela esteja vendo as coisas com outros olhos. O ator Anton Yelchin é homenageado aqui quando eles citam a USS Yelchin, esse ator que fez o personagem Chekhov na versão do J.J. Abrams para o cinema, acaba sendo citado e homenageado aqui. A história dessa nave está atrelada com o fato deles terem encontrado a sua caixa preta, o que dá para eles alguma pista a respeito da combustão. Mas, aparentemente, as pistas que eles conseguiram com essas 3 caixas pretas não foi exatamente o suficiente para fazer com que toda essa busca chegue num final. Então eles acabam precisando de uma outra fonte de informações e descobrem que tem um projeto chamado SB-19. E esse projeto, na verdade, pelo que é descrito ali em tela, me pareceu muito uma estrada cheia de radares, inclusive com a sugestão de alguns portais mais ou menos parecido com o que a gente teria na série Stargate. E é justamente ao tentar descobrir mais coisas a respeito desse tal projeto, que parece que está selado aos olhos de todos, que o Saru e a Burnham acabam descobrindo que os Romulanos e os Vulcanos estão vivendo todos no mesmo planeta, tudo junto e misturado. No tempo de onde eles vêm, os Romulanos ainda são desconhecidos em relação à sua aparência, mas eles sabem que desde lá da época do Capitão Archer, da série Enterprise, eles são considerados inimigos, já que teve inclusive uma guerra. E dos membros fundadores da Federação, a Terra e Vulcan, agora Ni'Var, já pularam fora da Federação. Os Andorianos aparentemente estão lá, na coalizão deles com os Orianos. Como é que será que está Tellar Prime nessa história? É também citado que o dilithium já estava escasso, mesmo antes da combustão. E Ni'Var acabou se afastando da Federação justamente pelo fato deles acreditarem
que por uma ordem da frota, da federação, em continuar explorando o projeto SB-19, isso fez com que eles acabassem causando a combustão. Então, por se sentirem culpados, por terem tentado lutar contra, por não gostarem da situação, de serem colocados contra a parede dessa forma e das consequências disso, eles acabam preferindo sair fora. Lembrando que o almirante não quis tocar nesse assunto quando ele foi perguntado a respeito das teorias que eles têm a respeito disso. E agora o que está em jogo é bem mais do que apenas as pistas a respeito da combustão. É cogitado inclusive que existem sim chances de se reestabelecer laços diplomáticos, já que com as pistas que a Burnham conseguiu juntar, existe essa argumentação de que Nivar não é responsável pela combustão. A série, nesse ponto, já mais do que reconhece as características difíceis da Michael. E tudo o que ela já fez, de bom ou de ruim, tem um peso quando escolhem ela para ela ir representar a Federação junto a Nivar. Inclusive a sua ligação com Spock. Na minha opinião, faltou aí uma representação de pessoas civis para representar os conselhos, os membros, os representantes das espécies diferentes dessa federação, que eles acabaram deixando tudo muito borrado, como se tudo ali fizesse parte da frota. Nunca foi assim antes. Me deixou um gosto de que tem algo estranho aqui. Pesquisando sobre essas coisas, a Michael tem acesso a um arquivo pessoal do Capitão Jean-Luc Picard, onde ela vê o seu irmão envelhecido, numa cena bacana, onde ela tem a oportunidade de ver como ele ficou depois de mais velho, trabalhando por essa reunificação. E quando o Book diz para ela que ela e o irmão dela são superadores crônicos de expectativas, isso, na minha opinião, são os roteiristas meio que dando o braço a torcer que existe sim esse super protagonismo da parte dela. A gente vê o Saru convidando a Tilly para ser a primeira oficial dele. E, muito honestamente, eu achei que essa cena ficou bastante difícil de engolir pelo fato dela ser uma alferes. Por mais que ela seja uma personagem importante, meio geniazinha, que eles colocam ela resolvendo um bocado de coisas, me pareceu um bocado forçado. Porque a desculpa que ele dá, quando ela diz que nem terminou o treinamento com o programa para comando, ele fala, não, mas você já passou por coisas aqui que inclusive excedem o que é esperado de alguém que passa por esse programa. Você saltou 930 anos para o futuro. Todo mundo que está a bordo passou pela mesma coisa. Então existem outros personagens ali que até o lado moral da coisa, dentro da hierarquia, reza que deveriam assumir. A gente sabe que eles estão trabalhando uma tendência aqui a querer provar que ela é capaz do comando sim, já que a gente vê desde lá da primeira temporada, onde tiveram as aventuras que falavam ali sobre as histórias da parte do universo espelho, que ela chegava a capitã lá naquele universo. Aqui a gente sabe que ele está vendo alguma coisa nela que vale a pena depositar a fé dele. Então eles fazem esse negócio de colocar ela nessa posição, mesmo que temporariamente. Black Alert, é hora de pular para Nivar. O Stamets tem a chance de experimentar os controles que foram alterados pela Adira, e ele parece curtir. E só para citar, o mero fato de ainda existir um planeta ali, seja ele agora chamado de Vulcano ou Nivar, faz com que a gente receba a informação de que a gente não está na mesma continuidade dos filmes da Kelvin Timeline, já que lá Vulcano foi destruído. Ao chegar no planeta, eles acabam recebendo a visita da presidente T'Rina, e a gente tem a oportunidade de começar a ver um pouco do que aconteceu com o trabalho do Spock lá atrás, na época da nova geração. Nos trajes dela, a gente já começa a ter uns vislumbres das mesclas de estilos das duas culturas, principalmente no broche. E dessa vez, eles parecem ter mandado as informações antes da nave chegar. Será que eles aprenderam alguma coisa com a visita a Tetril? A conversa começa muito bem, mas a presidente logo de cara já tenta dar um chega pra lá nesse negócio deles estarem tentando receber informações a respeito do experimento SB-19. Assunto espinhoso. Vulcanos e Romulanos parecem que conseguiram sim alcançar aí uma espécie de intercâmbio cultural, apesar deles ainda manterem muitas das separações e diferenças existindo entre eles. Aparentemente, essa reunificação é jovem o suficiente para não estar totalmente consolidada. Então, por isso que tanta gente tem medo de que seja fácil abrir velhas feridas e causar incidentes políticos muito graves. E mesmo depois de tomar um não, a Michael ainda segue dando-lhe uma ticaliquetada na presidente.
Caramba, Michael! Mas espere, não é só isso! Pelo preço de uma desobediência, você ainda leva de graça uma Koat Milai como uma Shalan Kakai. Advogada! Mas não ligue ainda! Essa advogada também é a mamãe! Isso mesmo! A mesma mamãe Burnham, que usou o primeiro traje de Red Angel e foi parar aonde não devia. No fandom, as teorias sobre a combustão estão fervilhando. Será que o universo espelho está se fundindo com o universo regular? Teria o incidente sido causado pelo traje da mamãe Burnham? Ou o próprio traje da Burnham? Teria tudo isso alguma coisa a ver com uma partícula ômega? Ou seriam frequências muito específicas que estão fraturando os cristais? Lembram daquela tal música misteriosa? Outros acham que alguém arranjou um jeito de sabotar o subespaço. E tem até quem ache que a coisa siga por um caminho meio burn, que dá o nome pra gente na tradução de queima ou combustão, pode estar diretamente ligado com Burnham. Então fica aí uma parada meio parecida aí com o que eles fizeram no filme original, The Motion Picture, onde tinha lá o papo do Viger, e de repente, na verdade, aquilo deveria ser lido como Voyager. Será? Temos aqui um fator interessante. Se a queima aconteceu na galáxia inteira, e é bem em si mesmo, porque a gente ainda não tem como ter certeza disso, por que será que ela não poderia ter acontecido em qualquer um dos outros quadrantes? Na minha opinião, isso ficaria muito menos coincidência. Até porque conseguir as pistas com as caixas pretas não faria a menor diferença, já que o único jeito de conseguir chegar nessas naves seria com o drive de esporos. E caso seja revelado até o final do arco de história que a causa de tudo foi na verdade a própria Burnham, que as coisas estejam relacionadas com ela, na minha opinião, a trama do arco como um todo vai ficar bem mais pobre. E pelo fato deles estarem citando bem mais de uma vez que esse negócio do acordo temporal e o fato da Discovery estar lá pode ser um assunto polarizador para as outras pessoas e espécies, membros filiados ali, tanto dentro da federação quanto da frota, pode ser uma coisa tão complicada nesse momento, isso me leva a crer que talvez a gente ainda veja alguma coisa a respeito desse assunto em algum momento, próximo ou no futuro. E a presidente T'Rina não parece estar 100% convencida de que a federação ainda age de acordo com os métodos que ela agia há tempos atrás. Estaria isso sugerindo algum tipo de degradação moral? E a Mama Burnham, como uma equilibrada Koat Milar, é um contraponto que faz um tremendo contraste com aquilo que ela tinha demonstrado, aquele jeito dela muito mais passional na temporada anterior. E a pergunta que eu faço é: quanto tempo se passou entre a chegada dela e a chegada da filha? A filha ficou nesse tempo por aproximadamente 1 ano, mas para ter chegado, inclusive ter dado tempo dela aprender tanto da cultura de Ni'Var, ter se tornado uma irmã que inclusive está prontinha para receber missões assim, quanto tempo será que ela ficou lá? E a reunião com os representantes de Ni'Var que vão julgar lá o que foi proposto pela Michael, naquele tipo de desafio que ela fez, se complica pelo fato de que são 3 indivíduos que muito pouco em comum têm entre si. Eles parecem ter visões muito diferentes e isso faz com que as coisas se compliquem demais. E esses não são exatamente vulcanos ou romulanos que se parecem com aquilo que a gente conhece e, portanto, eles são imprevisíveis. A conversa, que deveria seguir ali um caminho com base científica, acaba descambando para um papo político num instante. E a Michael não estava preparada para isso. A Tilly vai lá trocar uma ideia com o Stamets e conta para ele sobre o convite feito pelo Saru, o fato dela estar pensando a respeito disso, e ele fica chocado, mas não parece receber mal não. E de volta lá no julgamento, por assim dizer, a Mama Burnham lembra ela de que não tem só os 3 lá como audiência, não. E é claro que isso tem um tremendo de um peso até o final da trama. A Michael chega a tentar dar uma carteirada na mãe, mas essa diz pra ela que, pelas coisas que ela tem feito, ela não anda merecendo lá muita confiança, não. Ouch! A coisa funciona meio que como um xadrez verbal, e a Michael tá se enrolando. Mas nessas é quando ela começa a se demonstrar sincera o suficiente para ser notada por alguém lá na tal audiência. O episódio flerta muito de perto com a ideia da desconstrução da reunificação, com consequências que podem ser catastróficas. E a Michael, que estava tentando convencer essa galera, acaba notando ali que os 3 indivíduos que são tão diferentes entre si acabam discordando. E aquilo vai escalando para algo que pode representar uma fratura dentro da sociedade. Ou seja, ela atirou no que viu e acertou no que não viu. Quando ela de fato nota
que as coisas estão saindo do controle e que o preço está saindo alto demais ali, ela retira o pedido dela, porque algumas coisas não valem a pena ser conseguidas a qualquer custo. Ainda assim, eu estaria no lugar dela muito desconfortável com as possibilidades do que tudo isso pode causar. E provavelmente eu estaria chorando também. Lembra lá atrás, no começo desse vídeo, quando eu falei que esse episódio era sobre mudanças pessoais? A Mama Burnham explica pra ela que ela não precisa escolher. Dá pra fazer coexistir propósito com alegria. E é aí que ela entrega o presentinho da presidente. Os arquivos sobre o projeto SB-19. Nessa cena, uma coisa que eu não achei lá muito legal foi o lance deles cogitarem a hipótese de que talvez o Spock ser tão legal, tão cabuloso quanto ele era, seja um reflexo do convívio que ele teve com a própria Michael. Isso me pareceu absolutamente forçado, já que o Spock sempre foi aí o rosto da franquia ao lado do Kirk, e ele nunca precisou dela, que nunca tinha sido citada antes. Eu acho até, inclusive, que seria muito mais digno da parte dele se eles tivessem usado o processo contrário, como se ela estivesse se inspirando nos feitos do irmão, ainda que só nessa parte da história, aonde eles estão fazendo com que ela conheça o legado dele. E chegamos então ao momento fofinho da Tilly, onde o pessoal encoraja ela a aceitar o convite do Saru. Não foi brega, foi fofinho. Quanto a Michael, bem, ela decidiu ficar. Agora que eles estão com a tal informação na mão, será que eles vão demorar muito para resolver essa pendenga? E vem cá, será que eu tô viajando ou de fato rolou um climinha ali entre o Saru e a danadinha da T'Rina? Danadinha. E só para comentar, porque eu posso estar bem longe da verdade, mas o Book, nesse episódio, me saltou com um cheiro aí meio de Gary Seven. Esse aqui, ó ele aí com a gata dele. Como vimos, amiguinhos, é possível ter um episódio baseado em bom diálogo, sem correria, explosão. Eu curti o episódio, mesmo sabendo que essa é só uma primeira impressão e ainda tem um bocado de coisa pra digerir. A média positiva da temporada se mantém. Viva! E vocês, o que acharam da unificação de vulcanos e romulanos? Agora que eles estão juntos e misturados. Comentem aqui, será que a combustão vai se resolver até o final da temporada? Avaliem um vídeo com um dedo positivo ou um dedo negativo, ajuda bastante saber a opinião de vocês. Inscrevam-se no canal, vai ser uma honra ter vocês comigo. E para não perder os novos lançamentos, ativem as notificações. Não esqueçam que eu estou deixando informações sobre o que eu falei lá no começo, aqui nas descrições do vídeo. Se puderem, compartilhem e obrigado pela audiência de vocês. Eu estou deixando 2 vídeos aí na tela para vocês escolherem e seguirem assistindo o conteúdo do canal. Um forte abraço, galera. Até mais.